Graça e paz, amados, eu quero falar um pouco sobre a Reforma Protestante, uma vez que nós estamos no mês que se comemora a Reforma, e vamos falar um pouquinho sobre esse evento tão importante e esse movimento tão importante que aconteceu para a fé cristã. O que foi a Reforma? Essa pergunta ela vai se dividir entre os intérpretes do movimento. Para alguns, a reforma ela favoreceu o progresso, a liberdade, a modernidade. Para outros, no entanto, foi um movimento causador de conflito, divisões e repressão e intolerância. Na verdade, indivíduos romperam com os grilhões da servidão moral e teológica imposta por uma religião dominada por um clero corrupto, porque era exatamente assim que se encontrava o clero naqueles dias. E esse clero corrupto impunha aos seus fiéis crenças supersticiosas e psicologicamente pesadas, como no caso do purgatório, uma crença sem fundamento bíblico e que, na verdade, se tornou um instrumento teológico opressor. Foi usado no período como uma forma de agariar fundos para o enriquecimento do clero, a despeito de uma maioria sofrida naquele contexto, o que veio a, a acarretar o que foi conhecido historicamente como a revolta dos camponeses, e esses camponeses eram os camponeses oprimidos por um sistema opressor naqueles dias. Essa revolta dos camponeses teve como resultado algo terrível, né? E que hoje se tenta, muitas das vezes, colocar nas costas dos reformadores a culpa do que aconteceu naquele massacre dos camponeses, o que historicamente não se sustenta. Com a reforma, a Bíblia, a palavra de Deus, ela foi devolvida ao seu devido lugar. Ela agora passa a ser a regra e juiz da vida cristã. O protesto de Lutero foi o quê? Foi, na verdade, mais uma martelada contra o autoritarismo de um clero que dizia o que se devia pensar. Então, existiam os pré-reformadores que deram também as suas marteladas contra esse autoritarismo desse clero opressor. Porém, essas marteladas não foram suficientes para derrubar esse sistema autoritário. A consequência sofrida por esses pré-reformadores foram a morte. Eles foram silenciados pela força da fogueira da Inquisição, como no caso de John Hus, que o seu nome significa ganso, e que, quando ele está ali sendo condenado à fogueira, ele pôde profetizar o que ficou conhecido como a profecia a respeito de Lutero. Quando ele pôde dizer: hoje vocês estão assando um ganso, mas daqui a 100 anos o cisne vai cantar e vocês não vão conseguir assá-lo. 100 anos depois, aparece Lutero e alguns entendem que é o cumprimento dessa profecia de John Hus. Na verdade, a reforma protestante ela contribuiu para o individualismo moderno, que foi fruto dessa leitura desimpedida da Bíblia e incentivada pela reforma. Aliás, sob a Bíblia, tão importante para os cristãos, porque é a palavra de Deus, líderes católicos se orgulham de tê-la preservada. E sim, é verdade. Devemos reconhecer e ser grato por isso.
No entanto, católicos e protestantes e outros devem agradecer a reforma por tê-la posto em suas mãos e poderem hoje examiná-la à luz da sua própria consciência, o que não era possível naquele período onde o clero dominava as pessoas e lutou por muito tempo para que fosse impedido que a Bíblia estivesse na mão das pessoas comuns. A consciência do cristão não está mais escrava de uma religião, mas se tornou, com a reforma, cativa da palavra de Deus. Podemos citar aqui a frase atribuída a Lutero: minha consciência é cativa à palavra de Deus. Exatamente no momento em que ele está sendo pressionado para negar os seus escritos, ele vai ali diante das autoridades dizer que não é bom para um homem depor contra a sua própria consciência, não é bom e nem sábio, e que ele estaria disposto a romper com seus escritos caso fosse comprovado biblicamente ou unicamente por meio das escrituras que ele estava errado. Claro que naqueles dias o clero, o Papa, as autoridades católicas não estavam dispostos a um debate bíblico. Preferiam o outro caminho, o caminho do autoritarismo, do silenciar por meio da chamada Santa Inquisição, que de santa não tem nada. No entanto, é com tristeza que nós vemos hoje que denominações que comemoram a reforma insistem em escravizar seus membros a uma teologia distorcida da verdade, fruto muitas das vezes de uma mente fértil que, desprezando o texto bíblico, vagueia por caminhos jamais pensado ou ensinado pelos apóstolos, fruto de visão extrabíblicas, de líderes que se tornaram como os papas da Idade Média, e ai de quem os questionar. Ousar tocar nos ungidos de Deus sofrerão maldições, além de carregarem estigmas de caídos, apóstatas, anticristos. Alguém que deve ser evitado a todo custo, citando erroneamente para fundamentar tal posição, quer por desconhecimento bíblico ou maliciosamente, textos tais como: se alguém chegar a vós, mas não trouxer essa doutrina, não o recebais nas suas reuniões em vossas casas, tampouco o saudeis, porque aquele que lhe dar boas-vindas torna-se cúmplice de suas obras malignas. Saudações finais aos crentes. O apóstolo João escrevendo a sua carta, na sua primeira carta, ali no capítulo 2. Citam também, ainda no capítulo 2 dessa mesma carta: filhinhos, esta é a hora derradeira, e assim como ouviste que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revelam que nenhum deles era realmente dos nossos. Assim mantém, usando esses textos bíblicos fora do seu contexto, mantém aprisionado os seus fiéis que, por medo, não ousam examinar as Escrituras à luz da sua própria consciência iluminada pelo Espírito Santo de Deus. E não condicionada por jargões tais como revelação, profecia, palavra revelada, além a letra mata e por aí afora. A venda de indulgências, que foi aquilo que Lutero batalhou e que foi ali a gota d'água para a posição de Lutero, foi trocada
por venda de objetos consagrados, com o propósito de abrirem o caminho da prosperidade financeira, quando na realidade quem prospera realmente e à custa da fé do rebanho são os líderes gulosos que desprezam o que diz a Bíblia Sagrada. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e 7, nós encontramos assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sódia ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos soberbos, e como tem líderes soberbos nos nossos dias. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em seu tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Palavras do apóstolo Pedro, e que muitos líderes hoje gananciosos, soberbos, desprezam tais conselhos. A menos que as igrejas evangélicas se voltem para a Bíblia como a única regra de fé e prática, o que foi proposto pela Reforma Protestante, seguido dos demais solas da Reforma, a igreja evangélica jamais alcançará a maturidade desejada. Ao contrário, continuará sendo terreno fértil para heresias. Ora, com relação às heresias, é preciso fazer aqui uma observação. Para os evangélicos sérios, heresias é o que a Bíblia diz que é desvio da verdade cristã, e não como os católicos, que define como desvio de dogmas católicos, onde, a partir dessa definição, consideram todos os protestantes como hereges, uma vez que o protestantismo, na visão católica, é uma heresia. Assim também, muitos evangélicos definem e rotulam como hereges aqueles que abandonam uma comunidade por identificar nesta alguma coisa que ali está sendo ensinada, mas que não está de acordo com as escrituras, mas que foi recebida, entre aspas, por uma suposta revelação. Daí aqueles que, usando a Bíblia Sagrada como ferramenta para avaliar e para julgar o que está sendo ensinado à luz das Escrituras e rejeitando aquilo que vem unicamente por meio da experiência, esses são muitas das vezes chamados de hereges. Encerro assim essa mensagem, essa reflexão com a palavra de Deus. Salmos capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.